Bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Santo André. Meu nome é Nancy Fiuza e o nosso curso é Vida Cristã, orientações práticas para o dia a dia baseado no livro de Provérbios. Vamos começar fazendo a revisão da aula passada, a aula número 12, cujo tema foi Guarde o seu coração. E nós escorremos a aula praticamente no texto de Provérbios 4, 20 a 27, onde a gente fez uma revisão do que significa coração. Coração não é o órgão interno, físico, que bate, né, que bombeia o sangue, mas a Bíblia chama o homem interior aquilo que nós realmente somos, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades, onde nascem as nossas decisões, as nossas escolhas. É esse ser interior que a Bíblia vai chamar de coração. Nós aprendemos que nos versículos 20 a 23 de Provérbios 4, é um apelo, né, de um pai em forma de ordem, de tão importante que ele é, de tão necessário que ele é para a vida de alguém. E esse apelo é: guarde o seu coração acima de todas as coisas, porque dele provém todas as fontes da vida. Ou seja, o coração é a nossa mola propulsora para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. Nós aprendemos também que dos versos 24 a 27, Salomão está nos dando orientações práticas de como guardar o coração. E nós fizemos uma contextualização do tempo que Provérbios foi escrito para os nossos dias, porque os nossos inimigos são diferentes e agem diferentes. Eles são diferentes no sentido não de quem eles são, mas da forma como eles agem e através do que eles agem. Então, nós fizemos essa contextualização. Se você não assistiu a aula número 12 e ficou curioso a respeito disso, não tem problema, não fique preocupado. Volte na playlist lá da Conexão Primeira, aula número 12, e você pode tranquilamente assistir e ficar atualizado com a aula, ok? E nós também chegamos no final da nossa aula, semana passada, chegando à conclusão que, tão importante quanto nos proteger dos inimigos externos, nós precisamos nos proteger de um inimigo interno, que é a nossa natureza pecaminosa, que apesar de estar mortificada, apesar de estar vencida, subjugada pelo sacrifício de Cristo na cruz, ela ainda teme se levantar para voltar para uma vida de pecado. E para isso, muitas vezes, ela vai se aliar aos nossos inimigos externos, que é Satanás e o mundo, para fazer isso, para voltar para esses pecados, para viver longe do temor do Senhor e para viver em independência a Deus. Bem diz, né, Jeremias 17, 9, que mais corrupto que qualquer coisa é o nosso coração, e a doença dele é incurável. Quem vai, né, compreender esse coração? Então nós precisamos realmente nos guardar dessa natureza pecaminosa que ainda vive em nós. Bom, como eu falei semana passada, a aula de hoje, nossa aula número 13, é a respeito de soberania. E para começar, nós vamos ler Provérbios 21, 1, que vai ser um pouquinho um tema-chave também hoje para nossa aula, que diz: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. É um texto muito bonito da palavra de Deus. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre ele, eu quero compartilhar com vocês uma definição mais atual de soberania, diferente do tempo de Salomão, por exemplo, que tinha como definição de soberania o controle absoluto do rei dentro do seu reinado. Ele fazia e desfazia o que ele bem entendia. Hoje as coisas são diferentes em relação à soberania. Então, olha lá a definição que eu trouxe. A soberania é a qualidade de algo ou alguém que é soberano, isto é,
uma autoridade superior com mais poder e domínio em comparação aos demais. Numa soberania, o poder fica concentrado nas mãos de um único indivíduo, organização ou instituição. A soberania também pode se referir ao poder máximo que é dado a determinada pessoa ou entidade no que diz respeito a uma respectiva área ou assunto. Isso significa que a nossa sociedade atual, ela é composta de várias áreas de atuação humana. E essas áreas são chamadas de esferas, né? Então, nós temos, por exemplo, as esferas individuais, que eu sou soberana sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, os meus atos. Tem as soberanias organizacionais, que pode ser empresas, escolas, instituições. Temos as esferas governamentais, como o governo da República, dos Estados brasileiros, e também temos outras organizações que não são nem governamentais, nem comerciais ou instituições, mas que têm um outro alcance, como a igreja, por exemplo, é uma esfera de atuação humana, e também temos esferas menores, que são grupos, às vezes, de interesse mútuo, ou mesmo a família. A família também é uma esfera de atuação humana. E dentro dessas esferas de atuação humana, existem pessoas que têm autoridade máxima dentro daquelas esferas. Por exemplo, governo da República, temos lá o presidente da República, que ele é a autoridade máxima dentro dessa esfera. Dentro de uma organização comercial, industrial, a gente tem o sócio majoritário, que ele tem a autoridade maior, que ele tem mais poder dentro daquela organização, daquela esfera. Dentro da família, se for uma família do padrão tradicional, o marido é o pai, ele é aquele que tem poder ali de autoridade, é ele que toma as decisões, é ele que rege a família. No caso da igreja, temos o pastor sênior da igreja, ou se for só ele como pastor, ou então se tiverem vários pastores dentro da igreja, líderes, como é o caso da nossa igreja, existe um pastor sênior que tem autoridade superior aos outros pastores, aos outros líderes. Mas o que é muito interessante dentro dessa questão de esferas de atuação e de líderes de soberania dentro dessas esferas, é que esses líderes, essas autoridades, eles não têm poder absoluto dentro da esfera. Todas as esferas são regidas por leis, ou por estatutos, ou por regras, ou por conjunto de outras pessoas, como conselhos, assembleias, como é na nossa igreja, por exemplo. Nós temos o pastor sênior, pastor Marcos Grava, mas ele está o quê? Submisso à assembleia da igreja na questão de tomada de decisões de coisas que precisam ser feitas dentro da igreja. Então ele não tem poder absoluto, ele precisa escutar outras pessoas, precisa estar submisso a estatutos, assim como o presidente da República, o sócio majoritário numa empresa e o pai de família. Por quê? Porque ele também está submisso a leis criminais, civis, a estatutos e a leis morais. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Então, soberania humana é isso. Várias esferas de atuação, cada esfera tem uma pessoa que tem autoridade, mas eles não têm autoridade absoluta e uma esfera não pode o quê? Interferir no governo da outra esfera. É isso que nós chamamos de democracia, é isso que as ciências sociais vão dizer sobre a harmonia que existe entre todas essas esferas que atuam na vida humana, na vida em sociedade, aqui onde nesse mundo que nós vivemos. Por que eu estou explicando isso? Para a gente poder entender a diferença que existe entre a soberania dessas esferas humanas e a soberania divina, que tem três
características bem peculiares. A primeira característica dela é que ela é universal, se estende sobre toda a sua criação, animada e inanimada, e da mais alta forma de criatura vivente até a mais baixa. No reino das criaturas vivas, Deus exerce poder sobre anjos, humanidade e animais inferiores. Para ilustrar essa fala, eu trouxe Salmos 103:19, que diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Então, a criação de Deus é uma grande esfera que contém os reinos celestiais, humano, vegetal, animal, mineral. E Deus, ele é absoluto, ele é soberano, universal, ele alcança todas essas outras esferas. Ele abraça, né? Ele não, a sua soberania abraça, alcança toda a sua criação. Nada fica de fora a sua soberania, que é universal, alcança tudo e todos dentro da sua criação, seja a criação celestial, seja a criação humana. Outra característica da soberania divina é que ela é absoluta. Nenhum limite pode nem será posto no lugar da autoridade, poder ou controle soberano de Deus. Para a realização dos seus planos, Deus age como lhe agrada e nada em toda a criação é capaz de resistir à sua vontade ou frustrar os seus propósitos, seja por meio de homens, anjos, espíritos caídos ou maus ou qualquer outra coisa. Olha só o que Daniel 4:35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Então, esse versículo está mostrando para nós, dando para nós um vislumbre do que é essa característica da soberania dele de ser absoluta. Ou seja, não há limite para a sua autoridade. Não há resistência à sua autoridade. Não existe nada que faça com que a autoridade de Deus fique submissa, como, por exemplo, o presidente da República que tem que estar submisso à Constituição brasileira. Não existe lei sobre a soberania divina. Deus não precisa de nada, de nenhuma lei para que ele seja autoridade. Pelo contrário, ele é autoridade sobre todas as leis. A soberania dele é absoluta. Ninguém pode se colocar no lugar da autoridade dele. E ele faz e ele age como ele quer, como lhe agrada. E ninguém pode resistir à sua soberania, porque ela é absoluta. E a terceira característica é que ela é imutável. Ela permanece inalteravelmente a mesma durante todo o tempo e sob todas as circunstâncias. O governo e domínio soberano de Deus não podem ser ignorados, ele não pode ser rejeitado e não pode ser frustrado ou impedido pela humanidade ou por qualquer outra coisa na criação. O que Deus decretou ou pré-ordenou deve inevitavelmente acontecer. É o que diz Isaías 14, 24, versículos 24 e 27. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Ou seja, trocando em miúdos, o que Deus decretou e pré-ordenou lá na eternidade passada, antes que qualquer coisa existisse, vai inevitavelmente acontecer. Nada pode mudar os planos de Deus. Nada muda a soberania de Deus. Nem Ele mesmo pode mudar aquilo que Ele decretou. Ou seja, a sua soberania é imutável.
nada pode ir contra ou modificar a sua soberania. Diferente, por exemplo, de estatuto de uma igreja, que de repente, por uma visão de uma mudança de denominação, a igreja deixe de obedecer determinado estatuto para obedecer uma outra norma de uma outra denominação. Então aquela igreja mudou sua forma de se expressar, de cultuar, sua forma litúrgica, porque está debaixo de outra esfera de soberania. Então o que vai acontecer? Vai mudar. Já com Deus não. O que Deus decretou, inevitavelmente vai acontecer. Então a soberania de Deus, ela é universal, porque ela alcança tudo e todos, em todos os tempos. Ela é absoluta, porque ela não está debaixo de ninguém e de nenhuma lei, de nenhuma instituição. Deus faz aquilo que lhe agrada, do jeito que Ele quer fazer. E ela é imutável. Nada, nem ninguém pode mudar a soberania de Deus, e nem Ele mesmo muda o que Ele decretou ou Ele pré-ordenou antes que qualquer coisa existisse. E é aí então que a gente volta lá para o nosso versículo de Provérbios 21, que diz: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, quando a gente olha esse versículo à luz da definição bíblica da soberania de Deus e do conceito humano que nós falamos sobre a soberania das esferas na questão das ciências sociais, a gente pode afirmar que o coração de Deus, ele respira, atitudes, ele formula leis, ele entende que ele tem autoridade para agir, mas por trás de tudo isso, por trás de toda essa autoridade que esses homens têm e que nós temos como indivíduos, está o quê? A mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da história da humanidade. É Deus que determina e que controla todas as coisas através da sua soberania. O que Ele determinou para mim, para você, para uma cidade, para um governo, para uma igreja, tudo que Ele determinou vai inevitavelmente acontecer, porque Ele é totalmente soberano, absolutamente soberano, totalmente imutável como soberano. Nada pode fugir ao controle das suas mãos. Tudo que Ele traçou como propósito vai ser cumprido na história humana, na minha história e na sua história. Assim foi na vida dos reis na antiguidade, assim é na vida dos governantes e assim é na minha vida e na sua vida. Deus tem o controle absoluto sobre nós. Então, a pergunta, sempre tem uma pergunta, A pergunta que fica no ar é a seguinte: e a minha vontade e os meus atos, então? Onde entram nisso tudo? Eu sou um boneco nas mãos de Deus? Sou uma marionete que que Deus controla como Ele quer, como Ele bem entende? E as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ações, elas não são importantes, elas não têm um efeito real nessa vida que nós achamos que é real? Será que tudo isso é apenas um grande teatro de marionetes e Deus vai nos conduzindo como Ele bem entende, como Ele quer? A resposta é não. Nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Nós precisamos lembrar que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser livre que tem vontade própria. Então, como Ele é um ser livre e tem vontade própria e tem ações independentes, Ele também nos criou seres portadores de vontade e que também têm liberdade. A diferença entre nós
é que a liberdade dele é uma liberdade absoluta, enquanto a nossa liberdade é uma liberdade limitada. O nosso poder de escolha é um poder de escolha limitado. Por quem? Pela sua soberania. E Charles Swindoll, no capítulo, do livro que nós estamos estudando, Vivendo Provérbios, Sabedoria Divina para os Desafios da Vida Moderna, no capítulo de soberania, que ele fala a respeito de soberania, ele vai falar o seguinte para a gente. Na verdade, a Bíblia afirma tanto a soberania suprema de Deus como a responsabilidade dos indivíduos de fazerem escolhas sábias. Ela declara a soberania de Deus sobre todos os detalhes da vida, mas as Escrituras, em particular o livro de Provérbios, apelam continuamente para a nossa vontade, incentivando-nos a fazer escolhas sábias. Deus é o seu rei e juiz, mas ele lhe concedeu liberdade para fazer escolhas responsáveis. Então a Bíblia, a palavra de Deus, em toda ela, do começo ao fim, vai mostrar para nós que tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana andam juntas, lado a lado, como amigas e não como inimigas, como colaboradoras, Isso é uma doutrina muito interessante, que uma aula só, nós não seremos capazes, uma aula de meia hora, como é a nossa aproximadamente, não é capaz, de englobar, de a gente poder estudar tudo que a gente precisa estudar a respeito dessa doutrina. Isso aqui é só um petisquinho para você ter vontade de continuar pesquisando a respeito de soberania humana e escolhas sábias nesse mundo que nós vivemos, porque nós temos essa responsabilidade de fazer escolhas sábias. Deus está por trás de todos os detalhes da nossa vida. Deus está por trás de toda a construção, de toda a cultura, de tudo aquilo que nós produzimos nesse mundo. Mas nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Nós somos o quê? Seres responsáveis, que têm liberdade de escolha, liberdade de ação, que temos vontade própria, mas que são limitadas pelo seu poder e pela sua soberania. Um outro escritor que eu gosto muito, teólogo, diz assim pra gente: se damos conta de que nas Escrituras o coração é a sede dos nossos pensamentos e desejos mais íntimos, Provérbios 21:1 cresce em importância. Deus orienta especialmente os desejos e as inclinações dos crentes, efetuando em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas não nos deve fazer negar a realidade das nossas decisões e ações. As Escrituras repetidamente afirmam que realmente fazemos acontecer os eventos. Somos importantes e responsáveis. Temos de fato escolha, e essas escolhas são reais e nos trazem resultados reais, e têm de fato efeitos importantes, pois Deus nos fez de um modo tão maravilhoso que quis nos agraciar com a propriedade da escolha pela vontade. Wayne Grudem, no seu livro Teologia Sistemática. Então você está vendo aí como essa questão de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, como é importante para as nossas decisões, porque Ele compartilhou com nós da sua liberdade de escolha. Ele compartilhou com nós a sua capacidade de ter vontade própria, a sua capacidade de agir livremente. Mas Ele fez isso, Ele comunicou isso a nós de forma limitada, não de forma absoluta como Ele tem. Então, como isso é importante para nós no nosso dia a dia, é por isso que Provérbios 21:1 vai dizer o quê? Que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Apesar dele ter autoridade, dele ter vontade própria, apesar dele atuar nesse mundo, é Deus que o está dirigindo a fazer aquilo. É Deus que está escrevendo a sua história para que ele faça aquilo. Mas apesar de
de ser Deus que está por trás do coração e das atitudes do rei, o rei tem responsabilidade naquilo que ele faz. Ele vai responder a Deus pelas escolhas que ele fez, que ele irá fazer. E a mesma coisa conosco. As nossas vontades, os nossos desejos e aquilo que nós realizamos, Deus está por trás disso, dos nossos corações. Nossos corações estão nas mãos do Senhor. Ele nos dirige, mas Ele também nos deu essa capacidade de escolher e nós iremos responder pelas escolhas que nós fizemos, que nós fazemos e que nós iremos fazer no nosso dia a dia enquanto nós estivermos aqui no mundo. Isso nos lembra de Provérbios, de Romanos 8, 28 e 29, que diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que lindo isso. Deus, ele age em todas as circunstâncias para o bem. Age em todas as circunstâncias, boas e ruins, para o bem. E esse bem não é um final feliz, mas é o bem como propósito que Deus tem para nós, que é o quê? Nos fazer sermos conformes à imagem do seu Filho. É esse o bem, é esse o propósito, é essa a finalidade da nossa existência. Então Deus, ele vai controlar e ele vai determinar todos os acontecimentos da nossa vida e vai agir através das nossas escolhas também para que nós cheguemos a esse propósito que Deus criou, proporcionou para nós, que é sermos a imagem e semelhança do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, sermos iguais a ele, para sermos um povo que o adora, um povo numeroso que o adora. E para a gente ir chegando no final da nossa aula, eu vou usar aqui o infográfico que eu usava com os adolescentes lá no Céu Rosa da China, quando eu era capelã escolar lá. Então, quando chegava algum adolescente meio rebelde, que estava tendo algumas atitudes assim extremas, eles mandavam para mim e eu usava esse infográfico para fazê-los refletirem a respeito das suas atitudes. Então, nós temos aí, o princípio aí, Deuteronômio, 2 versículos aí embaixo, que é Deuteronômio 30, 14 e 15, Salmo 139, 16. Salmo 139, 16... Nós não temos tempo de ler agora mais, mas é aquele salmo que diz que todos os nossos dias já foram escritos, mesmo antes de nós existirmos. Todos eles já estavam escritos. E Deuteronômio 30 é aquela famosa passagem que Deus diz que hoje coloco diante de você o caminho da vida ou da morte. Escolha qual caminho você quer trilhar. Então, o caminho é essa estrada, esse carrinho simpático aí, somos nós, andando nessa estrada, e de repente a nossa estrada se divide numa grande bifurcação e a gente não consegue ver o final dessas outras duas estradas que se formaram aí. Mas a gente sabe que por esses versículos que nós lemos, que são caminhos que levam para a vida ou que levam para a morte, não é? E que nós podemos escolher, Deus nos dá esse poder de escolha. E nós fazemos isso, escolhendo a vida através de escolhas fáceis, que nem sempre vai ser o caminho mais fácil, vai ser o caminho, escolhas sábias, que nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Pelo contrário, muitas vezes pode ser até o caminho mais difícil a ser seguido, porque muitas vezes vai contra aquilo que a nossa natureza caída quer, mas que vai nos levar à vida, não é? Ou então a gente pode escolher ir para o outro caminho através de escolhas insensatas, que aparentemente podem nos parecer ser um caminho mais fácil,
mais tranquilo, mais confortável, mas que lá no final é um caminho de morte. Provérbios vai dizer isso, né? Eu estou me lembrando agora de um versículo de Provérbios, que eu não estou lembrando o endereço, mas estou lembrando o que? Lembra, eu falei de memorizar o princípio? Tem caminhos que o homem parece correto, mas que no final vão dar em morte. Não lembro agora o endereço, mas lembro o princípio do versículo. E no final de todos os caminhos, no final de tudo, Deus julgará a todos nós, porque nós escolhemos ou fazer a sua vontade ou não fazer a sua vontade. E nós seremos responsáveis por cada uma de nossas escolhas, independente do que Deus traçou de propósito para as nossas vidas. Então, com isso a gente pode entender claramente que a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham lado a lado, né? É uma doutrina fascinante isso, né? E as escrituras, elas não vão nos explicar exatamente como é a dinâmica dessa doutrina, mas a gente precisa entender que ela é real, que essa doutrina é real e que a soberania de Deus é real e absoluta e que as nossas atitudes e as nossas escolhas, elas geram sim consequências reais e importantes para a nossa jornada nesse mundo. E muitas discussões já houveram e ainda vão existir muitas discussões a respeito dessa doutrina. Mas em vez de a gente ficar dando peso para uma ou para outra, nós precisamos aceitá-la como uma doutrina que realmente existe na palavra de Deus, que é a soberania humana em cooperação, que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus agindo em cooperação para que o propósito de Deus aconteça, ocorra no mundo, ocorra na sua criação. Então nós devemos aceitar essa soberania para fazer o máximo possível para ser fiel ao ensinamento bíblico, para fazer escolhas sábias no nosso dia a dia e principalmente para adorar ao nosso Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aí eu li Romanos 11:36 na versão Nova Almeida atualizada. Como é lindo, como é bonito a gente entender essa soberania de Deus que nos acolhe, que nos protege, que nos preserva para tudo aquilo que Ele propôs para nós, para todos os propósitos que Ele escreveu no nosso livro da vida antes que qualquer um dos nossos dias existirem. Pense nisso, meninas. Pensem sobre a soberania divina, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida e pense no impacto que as suas escolhas sábias ou insensatas têm na sua vida e também lá na eternidade. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante também. Nossa aula de número 14, nós vamos falar sobre metamorfose. Eu espero vocês lá no domingo que vem e desejo para vocês uma semana abençoada com a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Um beijo, tchau, tchau.